O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Imagens mostram o momento exato em que 2 carros pegam fogo no pátio de uma concessionária em Itajaí. De acordo com o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar de Itajaí, durante todo o dia foram feitos levantamentos com o setor de informações relacionado ao incêndio da viatura do pelotão de patrulhamento tático da Polícia Militar de Balneário Camboriú. O veículo foi incendiado na madrugada de quinta-feira e toda a documentação vai ser encaminhada para a Polícia Civil. A princípio, a PM trabalha com a hipótese de ter sido um caso isolado de vandalismo e não um atentado. De acordo com o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú, a viatura do pelotão de patrulhamento tático estava na concessionária para a manutenção de um problema no vidro e, após o incêndio, teve perda total. O tenente-coronel afirma que a corporação não vai ter prejuízo, porque o pátio era segurado e os serviços vão ser mantidos, já que a corporação tem um veículo reserva para substituir o danificado. Uma viatura do pelotão de patrulhamento tático da Polícia Militar foi incendiada na madrugada de quinta-feira em Itajaí e ficou completamente destruída. Outro carro que não tinha plotagem e nem ligação com a corporação também foi incendiado. O fogo atingiu também parte da estrutura da concessionária. Os bombeiros acreditam em incêndio criminoso porque uma pedra foi encontrada dentro de um dos veículos e a grade do pátio também estava arrombada. No entanto, o resultado da perícia do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina deve determinar com mais precisão as reais causas do incêndio. E o corpo do piloto que morreu após a queda de um avião no Rio Grande do Sul na quarta-feira foi enterrado ontem à tarde em Tubarão, no sul de Santa Catarina. Arthur Panceira Demétrio, de 22 anos, morreu no mesmo avião em que havia pedido a namorada em casamento 43 dias antes. Ele era instrutor de voo e o aluno Darlan Cabata dos Santos, de 31 anos, também morreu no acidente. O enterro aconteceu no cemitério Horto da Saudade, no bairro Monte Castelo. O momento foi marcado por homenagens e muita comoção. Um amigo do piloto, que também se chama Arthur, prestou uma homenagem durante a despedida na igreja. Segundo ele, os dois se conheceram na infância e relembrou que desde menino, Arthur queria ser piloto. A noiva de Arthur, Thaís Pereira Cruz, estava muito abalada e não se pronunciou em nenhum momento. Os dois se conheceram através de um amigo em uma festa e namoraram durante 3 anos. No dia 14 de dezembro do ano passado, Arthur pediu a namorada em casamento durante este voo que você acompanha aí nas imagens, infelizmente com o mesmo avião em que Arthur sofreu o acidente. A causa do acidente teria sido uma falha mecânica. De acordo com a polícia, antes da queda, o piloto fez contato pelo rádio avisando que estava com problema na aeronave. Houve um pedido de socorro do piloto que informou que ia fazer um pouso forçado no aeroclube. Infelizmente, ele não conseguiu fazer esse pouso forçado, o avião acabou caindo de bico, como a gente já viu anteriormente aí na foto, e o piloto e o aluno morreram na hora. E o empresário Pascoal Vicente Gaona, de 50 anos, preso ontem por agentes da Divisão de Investigação Criminal por conta de 2 ordens da Justiça Federal, garante que é inocente. Para a polícia, ele era o último foragido da quadrilha internacional liderada pelo narcotraficante paraguaio Aristides Ayala, que foi desmantelada pela Polícia Federal no fim do ano passado. Pascoal é dono do Recanto dos Amigos, uma área de lazer que fica no bairro Tabuleiro, em Camboriú, onde também funciona um movimentado bailão popular. Eram 3 horas da tarde de ontem quando o traficante foi preso. Ele estava na casa dele, na rua 916, no centro de Balneário Camboriú. Policiais da DIC já estavam monitorando Pascoal e ele não teve nem tempo de reagir. Pascoal e outros membros da quadrilha de Ari Ayala são acusados de trazer maconha do Paraguai para vender em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Em 3 de dezembro do ano passado, 25 pessoas foram presas, entre elas o próprio Ayala. As forças de segurança mexicanas prenderam um dos líderes de um grande cartel de drogas. A operação ocorreu em Guadalajara, a 2ª maior cidade do país. Uma operação militar especial foi montada para cercar Guadalajara, no México. A missão das forças de segurança na 2ª maior cidade do país era prender um dos principais traficantes mexicanos. Não demorou muito para que eles encontrassem Rubén Oseguera, conhecido como El Mentito.
O homem, considerado o segundo no comando do cartel de Jalisco Nova Geração, foi detido e levado para a cadeia. A população elogiou a operação. Quando eles fizeram a detenção, foram muito educados, decentes, fizeram questão de se identificar. O policiamento na cidade vai continuar reforçado. Não descartamos uma reação do crime organizado, mas queremos reafirmar que a operação vai continuar. As forças de segurança locais e estaduais vão ficar aqui permanentemente. A violência relacionada ao narcotráfico já provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas no México desde o final de 2006, quando o governo lançou uma ofensiva nacional contra os cartéis. E a sexta-feira começou tensa entre israelenses e palestinos. Duas regiões da faixa de Gaza foram alvo pela manhã de um ataque com caças de Israel. A ação foi em resposta ao lançamento de um foguete. Caças israelenses atacaram o norte e o sul da faixa de Gaza na manhã desta sexta-feira. Segundo as forças de segurança palestinas, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas na ação. Estávamos dormindo num sono profundo quando fomos surpreendidos pelo primeiro ataque. As crianças entraram em pânico e começaram a chorar. Algumas estavam na cama, mas Deus as protegeu. Elas foram jogadas no chão. O exército de Israel afirmou num comunicado que a ofensiva foi em resposta ao lançamento de um foguete horas antes a partir de Gaza. O projétil, que caiu numa área aberta, não causou danos. Ainda de acordo com o Estado judeu, o ataque contra a área controlada pelo Hamas teve como alvo uma fábrica e um depósito de armas. E os americanos criaram uma petição online para pedir a deportação do ídolo teen Justin Bieber, após ele se envolver em uma série de escândalos. Até ontem, o documento já havia superado o limite necessário para a apreciação da Casa Branca. O astro teen Justin Bieber está sendo convidado a se retirar dos Estados Unidos pela população americana. No site da Casa Branca foi criada uma petição para que o canadense seja deportado e os pedidos não têm sido poucos. Até esta quinta-feira, o documento já contabilizava 202.721 assinaturas. A quantia necessária para apreciação da presidência era de 100 mil. Na última quinta-feira, o cantor foi preso por bater um racha sob efeito de álcool, medicamentos e maconha. Depois, foi indiciado por agredir um motorista em dezembro do ano passado em Toronto. Ainda em 2013, no Brasil, Justin também deu o que falar após abandonar o palco e pichar um muro. Se o ídolo continuar a protagonizar episódios tão controversos por onde passa, em breve pode ser que não sobre nenhum lar para Justin Bieber. E o acusado de atentado na maratona de Boston em abril de 2013, de 20 anos, pode receber a pena de morte caso o tribunal aceite o pedido de um procurador-geral americano. Os Estados Unidos vão pedir a pena de morte para Zohar Tsarnaev, acusado de ser um dos autores do atentado contra a Maratona de Boston em abril de 2013. A informação foi divulgada em comunicado emitido pelo procurador-geral Eric Holder nesta quinta-feira. Segundo o documento, os fatos ocorridos na ocasião, a legislação vigente e os elementos apresentados pelo advogado do acusado são suficientes para que a pena seja apresentada e posteriormente aceita pelo tribunal. Zohar se declarou inocente das 30 acusações federais, que incluem o uso de armas de destruição em massa, conspiração, bombardeio de lugar público, roubo e violência. Ele e o irmão Tamerlan, na época com 26 anos e que morreu durante uma perseguição policial, são acusados pelo atentado que matou 3 pessoas e deixou 264 feridos. E você vai ver a seguir, FAMAI vai investigar bares e restaurantes que estiverem com música ao vivo ou som mecânico, fora das exigências da lei. E você vai ver ainda hoje, no quadro Aventuras pelo Litoral, nossos repórteres vão mostrar um dos pontos turísticos mais visitados em Balneário Camboriú. Os detalhes em instantes.